A Aventura do Nobre Italiano, de Agatha Christie, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Poirot e eu tínhamos muitos amigos e conhecidos de natureza informal. Entre eles estava o Dr. Alquer, um vizinho próximo nosso e membro da profissão médica. Era hábito do genial médico aparecer algumas vezes à noite e conversar com Poirot, de cuja genialidade ele era um fervoroso admirador. O próprio médico, franco e insuspeito ao máximo, admirava os talentos tão distantes dos seus. Certa noite, no início de junho, ele chegou por volta das 8h30 e iniciou uma discussão confortável sobre o alegre tema da prevalência do envenenamento por arsênico em crimes. Devia ter passado cerca de um quarto de hora quando a porta da nossa sala se abriu e uma mulher distraída precipitou-se para dentro da sala. "Oh, doutor, você é procurado." Uma voz tão terrível. Isso me deu uma reviravolta, de fato. Reconheci em nosso novo visitante a governanta do Dr. Alquer, senhorita Rider. O médico era solteiro e morava numa casa antiga e sombria, a algumas ruas de distância. A normalmente plácida senhorita Rider estava agora num estado que beirava a incoerência. Que voz terrível! Quem é e qual é o problema? Foi o telefone, doutor. Eu atendi e uma voz falou. "Socorro", dizia. "Doutor, ajude. Eles me mataram." Então meio que desapareceu. "Quem está falando?" Eu disse. "Quem está falando?" Então recebi uma resposta, apenas um sussurro, ao que parecia, Foscatini apóstrofo, algo assim, Regenscourt. O médico soltou uma exclamação. "Conde Foscatini. Ele tem um apartamento em Regenscourt. Devo ir imediatamente." "O que pode ter acontecido? Um paciente seu?" perguntou Poirot. "Eu o atendi por causa de uma leve doença há algumas semanas. É italiano, mas fala inglês perfeitamente." "Bem, devo desejar-lhe boa noite, Monsieur Poirot, a menos que..." Ele hesitou. "Percebo o pensamento em sua mente", disse Poirot, sorrindo. "Terei o maior prazer em acompanhá-lo. Hastings, venha correndo e pegue um táxi." Os táxis sempre são procurados quando alguém está com muita pressa, mas finalmente consegui um e logo estávamos seguindo em direção ao Regent's Park. Regenscourt era um novo bloco de apartamentos situado próximo a St. John S. Wood Road. Eles haviam sido construídos recentemente e continham os dispositivos de serviço mais recentes. Não havia ninguém no corredor. O médico apertou a campainha do elevador com impaciência e, quando o elevador chegou, interrogou severamente o atendente uniformizado. Plano 2. Conde Foscatini. Houve um acidente lá, pelo que entendi. O homem olhou para ele. Primeiro ouvi falar disso. O Sr. Graves, esse é o homem do Conde Foscatini, saiu há cerca de meia hora e não disse nada. O conde está sozinho no apartamento? Não, senhor, ele tem 2 cavalheiros para jantar com ele. Como eles são? Eu perguntei ansiosamente. Estávamos agora no elevador, subindo rapidamente para o 2º andar, onde ficava o flat 2º. Eu mesmo não os vi, senhor, mas entendo que eram cavalheiros estrangeiros. Ele puxou a porta de ferro e saímos no patamar. Não. 2 era o oposto de nós. O médico tocou a campainha. Não houve resposta e não ouvimos nenhum som vindo de dentro. O médico tocou repetidas vezes, podíamos ouvir o sino tocando lá dentro, mas nenhum sinal de vida nos recompensou. "Isso está ficando sério", murmurou o médico. Ele se virou para o ascensorista. "Existe alguma chave para esta porta?" "Há um no escritório do porteiro lá embaixo." "Pegue, então, e olhe aqui, acho melhor você mandar chamar a polícia." Poirot aprovou com um aceno de cabeça. O homem voltou em breve, com ele veio o gerente. "Vocês podem me dizer, senhores, qual é o significado de tudo isso?" "Certamente. Recebi uma mensagem telefônica do Conde Foscatini informando que ele havia sido atacado e estava morrendo. Você pode entender que não devemos perder tempo, se já não for tarde demais." O gerente entregou a chave sem mais delongas e todos entramos no apartamento. Passamos primeiro por um pequeno salão quadrado. Uma porta à direita estava entreaberta. O gerente indicou isso com um aceno de cabeça. "Sala de jantar." O Dr. Alquer foi na frente. Nós o seguimos de perto. Quando entramos na sala, dei um suspiro. A mesa redonda no centro continha os restos de uma refeição. 3 cadeiras foram empurradas para trás, como se seus ocupantes tivessem acabado de se levantar.
No canto, à direita da lareira, havia uma grande escrivaninha, e sentado nela estava um homem, ou o que tinha sido um homem. Sua mão direita ainda segurava a base do telefone, mas ele havia caído para frente, atingido por um terrível golpe na cabeça, vindo por trás. A arma não estava longe de ser procurada. Uma estatueta de mármore estava onde fora colocada às pressas, com a base manchada de sangue. O exame médico não demorou um minuto. Morto como pedra. Deve ter sido quase instantâneo. Eu me pergunto se ele conseguiu telefonar. Será melhor não movê-lo até a chegada da polícia. Por sugestão do gerente, revistamos o apartamento, mas o resultado foi inevitável. Não era provável que os assassinos estivessem escondidos ali, já que tudo o que precisavam fazer era sair. Voltamos para a sala de jantar. Poirot não nos acompanhou em nosso passeio. Encontrei-o estudando a mesa de centro com muita atenção. Eu me juntei a ele. Era uma mesa redonda de mogno bem polida. Uma tigela de rosas decorava o centro e tapetes de renda branca repousavam sobre a superfície brilhante. Havia um prato de frutas, mas os 3 pratos de sobremesa estavam intactos. Havia 3 xícaras de café com restos de café, 2 pretas e uma com leite. Os 3 homens haviam tomado vinho do Porto e a garrafa, meio cheia, estava diante do prato central. Um dos homens fumava um charuto e os outros 2 cigarros. Uma caixa de tartaruga e prata, contendo charutos e cigarros, estava aberta sobre a mesa. Enumerei todos esses fatos para mim mesmo, mas fui forçado a admitir que eles não lançaram nenhuma luz brilhante sobre a situação. Perguntei-me o que Poirot via neles para torná-lo tão atento. Eu perguntei a ele. Mon ami, ele respondeu, você não entendeu. Estou procurando por algo que não vejo. O que é aquilo? Um erro, até mesmo um pequeno erro, da parte do assassino. Ele caminhou rapidamente até a pequena cozinha adjacente, olhou para dentro e balançou a cabeça. Senhor, disse ele ao gerente, explique-me, peço-lhe, seu sistema de servir refeições aqui. O gerente foi até uma pequena escotilha na parede. Este é o elevador de serviço, explicou ele. Ele corre para as cozinhas no topo do prédio. Você faz o pedido por telefone e os pratos descem no elevador, um prato de cada vez. Os pratos e louças sujas são enviados da mesma forma. Sem preocupações domésticas, você entende, e ao mesmo tempo evita a cansativa publicidade de sempre jantar em um restaurante. Poirot assentiu. Então os pratos e travessas que foram usados esta noite estão em alta na cozinha. Você permite que eu monte lá? Oh, certamente, se você quiser. Roberts, o ascensorista, irá levá-lo e apresentá-lo, mas temo que você não encontre nada que possa ser útil. Eles estão lidando com centenas de pratos e travessas, e todos serão agrupados. Poirot, porém, permaneceu firme e juntos visitamos as cozinhas e questionamos o homem que havia anotado o pedido do apartamento 2. O pedido foi feito a partir do menu à la carte, para 3, explicou. Sopa juliana, filé de sole normande, tournedos de carne bovina e soufflé de arroz. Que horas? Cerca de 8 horas, devo dizer. Não, receio que os pratos e travessas já estejam todos lavados. Infeliz. Você estava pensando em impressões digitais, suponho? Não exatamente, disse Poirot, com um sorriso enigmático. Estou mais interessado no apetite do Conde Foscatini. Ele comeu todos os pratos? Sim, mas é claro que não posso dizer quanto de cada um ele comeu. Os pratos estavam todos sujos e os pratos vazios, isto é, com exceção do soufflé de arroz. Ainda sobrou uma boa quantidade disso. Ah, disse Poirot, e pareceu satisfeito com o fato. Ao descermos novamente para o apartamento, ele comentou em voz baixa, definitivamente temos a ver com um homem de método. Você quer dizer o assassino ou o Conde Foscatini? Este último era sem dúvida um cavalheiro ordeiro. Depois de implorar ajuda e anunciar sua morte iminente, ele desligou cuidadosamente o telefone. Olhei para Poirot. Suas palavras agora e suas recentes perguntas me deram o vislumbre de uma ideia. Você suspeita de veneno? Eu respirei. A pancada na cabeça foi cega. Poirot apenas sorriu. Entramos novamente no apartamento e descobrimos que o inspetor de polícia local havia chegado com 2 policiais. Ele sentiu-se inclinado a ressentir-se da nossa aparição, mas Poirot acalmou-o com a menção do nosso amigo da Scotland Yard, o inspetor Japp, e foi-nos concedida uma relutante permissão para permanecermos.
Foi uma sorte que tivemos, pois ainda não tínhamos voltado 5 minutos quando um homem de meia idade agitado entrou correndo na sala com toda a aparência de pesar e agitação. Este era Graves, mordomo do falecido Conde Foscatini. A história que ele tinha para contar era sensacional. Na manhã anterior, 2 cavalheiros tinham ido visitar o seu amo. Eram italianos, e o mais velho dos dois, um homem de cerca de 40 anos, nomeou-se Signor Ascanio. O mais novo era um rapaz bem vestido, de cerca de 24 anos. O conde Foscatini estava evidentemente preparado para a visita e imediatamente enviou Graves para realizar alguma tarefa trivial. Aqui o homem fez uma pausa e hesitou em sua história. No final, porém, admitiu que, curioso quanto ao significado da entrevista, não obedeceu imediatamente, mas demorou-se tentando ouvir algo sobre o que estava acontecendo. A conversa prosseguiu num tom tão baixo que ele não teve tanto sucesso quanto esperava, mas reuniu o suficiente para deixar claro que algum tipo de proposta monetária estava sendo discutida e que a base dela era uma ameaça. A discussão foi tudo menos amigável. No final, o conde Foscatini ergueu ligeiramente a voz e o ouvinte ouviu claramente estas palavras: "Não tenho tempo para discutir mais agora, senhores. Se você jantar comigo amanhã à noite, às 8 horas, retomaremos a discussão." Com medo de ser descoberto ouvindo, Graves saiu correndo para cumprir a missão de seu mestre. Esta noite os 2 homens chegaram pontualmente às 8. Durante o jantar conversaram sobre assuntos indiferentes, política, clima e mundo teatral. Quando Graves colocou o vinho do Porto sobre a mesa e trouxe o café, seu mestre lhe disse que ele poderia ter uma noite livre. Esse era um procedimento habitual dele quando tinha convidados? Perguntou o inspetor. Não, senhor, não foi. Foi isso que me fez pensar que devia ser algum assunto muito incomum que ele iria discutir com esses cavalheiros. Isso encerrou a história de Graves. Ele saiu por volta das 8h30 e, encontrando um amigo, acompanhou-o ao Metropolitan Music Hall em Edgware Road. Ninguém tinha visto os 2 homens partirem, mas a hora do assassinato foi fixada com bastante clareza: 8h47. Um pequeno relógio na escrivaninha havia sido arrancado pelo braço de Foscatini e parado naquela hora, o que coincidia com o telefonema de Miss Rider. O cirurgião da polícia havia examinado o corpo e agora ele estava deitado no sofá. Viu o rosto pela primeira vez, a tez morena, o nariz comprido, o luxuriante bigode preto e os lábios carnudos e vermelhos afastados dos dentes deslumbrantemente brancos. Não é um rosto totalmente agradável. Bem, disse o inspetor, fechando novamente seu caderno. O caso parece bastante claro. A única dificuldade será pôr as mãos neste Signor Ascanio. Suponho que por acaso o endereço dele não esteja na carteira do morto? Como dissera Poirot, o falecido Foscatini era um homem ordeiro. Bem escrita em caligrafia pequena e precisa estava a inscrição: Signor Paolo Ascanio, Grosvenor Hotel. O inspetor ocupou-se do telefone e depois virou-se para nós com um sorriso. Na hora certa. Nosso belo cavalheiro partiu para pegar o trem-barco para Continong. Bem, senhores, isso é tudo que podemos fazer aqui. É um mau negócio, mas bastante simples. Uma dessas coisas de vingança italiana, muito provavelmente. Assim dispensados alegremente, descemos as escadas. O Dr. Alquer estava muito entusiasmado. Como o começo de um romance, hein? Coisas realmente emocionantes. Não acreditaria se você lesse sobre isso. Poirot não falou. Ele foi muito atencioso. Durante toda a noite ele mal abriu os lábios. O que diz o mestre detetive, hein? Perguntou Alquer, dando-lhe um tapinha nas costas. Nada para trabalhar suas células cinzentas durante esse período. Você acha que não? O que poderia haver? Bem, por exemplo, tem a janela. A janela? Mas estava preso. Ninguém poderia ter saído ou dessa forma. Eu notei isso especialmente. E por que você conseguiu perceber isso? O médico pareceu confuso. Poirot apressou-se em explicar. É às cortinas que me refiro. Eles não foram sorteados. Um pouco estranho, isso. E depois houve o café. Era um café muito preto. Bem, e daí? Muito preto, repetiu Poirot. Além disso, vamos lembrar que comemos muito pouco soufflé de arroz e obtemos o quê? Munchan, riu o médico. Você está puxando minha perna. Nunca eu puxo a perna. As Tings aqui sabe que estou falando sério. De qualquer forma, não sei onde você quer chegar, confessei.
Você não suspeita do criado, não é? Ele poderia ter estado com a turma e colocado um pouco de droga no café. Suponho que eles testarão o alibi dele? Sem dúvida, meu amigo, mas é o alibi do Sr. Ascanio que me interessa. Você acha que ele tem um alibi? Isso é exatamente o que me preocupa. Não tenho dúvidas de que em breve seremos esclarecidos sobre esse ponto. O Daily Newsman permitiu-nos ficar familiarizados com os eventos que se seguiram. O Sr. Ascanio foi preso e acusado do assassinato do Conde Foscatini. Ao ser preso, negou conhecer o Conde e declarou nunca ter estado perto do Regenscourt, nem na noite do crime, nem na manhã anterior. O homem mais jovem havia desaparecido completamente. O Sr. Ascanio chegara sozinho ao Hotel Grosvenor, vindo do continente, 2 dias antes do assassinato. Todos os esforços para localizar o segundo homem falharam. Ascanio, porém, não foi enviado para julgamento. Ninguém menos que o próprio embaixador italiano apresentou-se e testemunhou no tribunal policial que Ascanio estivera com ele na embaixada das 8 às 9 da noite. O prisioneiro recebeu alta. Naturalmente, muitas pessoas pensaram que o crime era político e estava a ser deliberadamente abafado. Poirot demonstrou grande interesse por todos esses pontos. No entanto, fiquei um tanto surpreso quando, certa manhã, ele me informou subitamente que esperava uma visita às 11 horas e que essa visita não era outro senão o próprio Ascanio. Ele deseja consultar você? Tudo bem, Hastings. Desejo consultá-lo. A respeito? O assassinato do Regenscourt. Você vai provar que ele fez isso? Um homem não pode ser julgado 2 vezes por assassinato, Hastings. Esforce-se para ter bom senso. Ah, esse é o anel do nosso amigo. Poucos minutos depois, o Sr. Ascanio foi introduzido, um homem pequeno e magro com um olhar secreto e furtivo. Ele permaneceu de pé, lançando olhares desconfiados de um para outro. Monsieur Poirot? Meu amiguinho bateu suavemente no peito. Sente-se, Signor. Você recebeu minha nota. Estou determinado a chegar ao fundo deste mistério. Em alguma pequena medida você pode me ajudar. Vamos começar. Você, na companhia de um amigo, visitou o falecido Conde Foscatini na manhã de terça-feira, dia 9, o italiano fez um gesto de raiva. Eu não fiz nada disso. Eu jurei em tribunal, precisamente, e tenho uma pequena ideia de que você jurou falsamente. Você me ameaça? Bah! Não tenho nada a temer de você. Fui absolvido. Exatamente, e como não sou imbecil, não é com a forca que te ameaço, mas com publicidade. Publicidade. Vejo que você não gosta da palavra. Eu tive uma ideia de que você não faria isso. Minhas pequenas ideias, você sabe, são muito valiosas para mim. Venha, senhor, sua única chance é ser franco comigo. Não pergunto para saber de quem foram as indiscrições que o levaram à Inglaterra. Uma coisa eu sei, você veio com um propósito especial de ver o Conde Foscatini. Ele não era um conde, rosnou o italiano. Já observei que o seu nome não aparece no almanach de Gotha. Não importa, o título de conde é muitas vezes útil na profissão de chantagem. Suponho que devo ser franco. Você parece saber bastante. Utilizei minhas células cinzentas com alguma vantagem. Venha, Sr. Ascanio, você visitou o morto na manhã de terça-feira, é verdade, não é? Sim, mas nunca fui lá na noite seguinte. Não houve necessidade. Eu vou te contar tudo. Certas informações relativas a um homem de grande posição na Itália chegaram às mãos desse canalha. Ele exigiu uma grande quantia em dinheiro em troca dos papéis. Vim para a Inglaterra para resolver o assunto. Liguei para ele com hora marcada naquela manhã. Um dos jovens secretários da embaixada estava comigo. O conde foi mais razoável do que eu esperava, embora mesmo assim a quantia que paguei a ele fosse enorme. Perdão, como foi pago? Em notas italianas de denominação comparativamente pequena. Eu paguei o dinheiro naquele momento. Ele me entregou os papéis incriminatórios. Nunca mais o vi. Por que você não disse tudo isso quando foi preso? Na minha posição delicada, fui forçado a negar qualquer associação com o homem. E como você explica os acontecimentos da noite, então? Só posso pensar que alguém deve ter se feito passar por mim deliberadamente. Pelo que entendi, nenhum dinheiro foi encontrado no apartamento. Poirot olhou para ele e balançou a cabeça. Estranho, ele murmurou. Todos nós temos pequenas células cinzentas. E poucos de nós sabemos como usá-los. Bom dia, Sr. Ascanio.
Eu acredito na sua história. É muito como eu imaginava. Mas eu tinha que ter certeza. Depois de cumprimentar o convidado, Poirot regressou à sua poltrona e sorriu para mim. Vamos ouvir Emily Capitã Hastings sobre o caso? Bem, suponho que Ascanio esteja certo, alguém se passou por ele. Nunca você usará o cérebro que o bom Deus lhe deu. Lembre-se de algumas palavras que pronunciei depois de sair do apartamento naquela noite. Referi-me às cortinas da janela que não estavam fechadas. Estamos no mês de junho. Ainda é claro às 8 horas. A luz está falhando por volta e meia. Se você dite que é o que escolheu? Percebo uma impressão difícil de que você chegará algum dia. Agora vamos continuar. O café estava, como eu disse, muito preto. Os dentes do Conde Foscatini eram magnificamente brancos. O café mancha os dentes. Daí raciocinamos que o Conde Foscatini não bebeu café. No entanto, havia café nas 3 xícaras. Por que alguém deveria fingir que o Conde Foscatini tomou café quando não o fez? Balancei a cabeça, totalmente perplexo. Venha, eu vou te ajudar. Que provas temos de que Ascanio e seu amigo, ou 2 homens se passando por eles, chegaram ao apartamento naquela noite? Ninguém os viu entrar, ninguém os viu sair. Temos evidências de um homem e de uma série de objetos inanimados. Você quer dizer? Quero dizer facas e garfos e pratos vazios. Ah, mas foi uma ideia inteligente. Graves é um ladrão e canalha, mas que homem metódico. Ele ouve uma parte da conversa pela manhã, o suficiente para perceber que Ascanio estará em uma posição incômoda para se defender. Na noite seguinte, por volta das 8 horas, ele avisa ao patrão que é procurado pelo telefone. Foscatini se senta, estende a mão para o telefone e, por trás, Graves o derruba com a figura de mármore. Depois rapidamente para o telefone de serviço, jantar a 3. Chega, ele põe a mesa, suja os pratos, as facas, os garfos, etc. Mas ele tem que se livrar da comida também. Ele não é apenas um homem de cérebro, ele tem um estômago resoluto e espaçoso. Mas depois de comer 3 tournedos, o soufflé de arroz é demais para ele. Ele até fuma um charuto e 2 cigarros para realizar a ilusão. Ah, mas foi magnificamente completo. Então, tendo movido os ponteiros do relógio para 8h47, ele o quebra e o para. A única coisa que ele não faz é fechar as cortinas. Mas se tivesse havido um jantar de verdade, as cortinas teriam sido fechadas assim que a luz começasse a falhar. Então ele sai correndo, mencionando os convidados ao ascensorista que passa. Ele corre até uma cabine telefônica e, o mais próximo possível das 8h47, liga para o médico com o grito de morte de seu mestre. Sua ideia foi tão bem sucedida que ninguém nunca perguntou se uma ligação foi feita do Flat 2 naquele momento. Exceto Hercule Poirot, suponho? Eu disse sarcasticamente. Nem mesmo Hercule Poirot, disse meu amigo, com um sorriso. Estou prestes a perguntar agora. Eu tive que provar meu ponto para você primeiro. Mas você verá, estarei certo, e então Jap, a quem já dei uma dica, poderá prender o respeitável Graves. Eu me pergunto quanto do dinheiro ele gastou. Poirot estava certo. Ele sempre é, confunda-o. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.